Fala pessoal, bem-vindo ao nosso segundo Ave Papo Literário com o nosso querido professor Tiago. Muito prazer novamente estar aqui com você, Tiago. O prazer é todo meu. E repito, falar de literatura é sempre um prazer. Hoje nós vamos falar sobre Guimarães Rosa, um grande autor brasileiro, sem dúvida nenhuma, outro grande gênio da nossa literatura. A obra em questão é essa daqui, Campo Geral, uma obra que me fez ficar bastante reflexivo, meditar um pouquinho na leitura, porque realmente é profunda, ela abarca tanto um público iniciante quanto um público mais avançado. Tiagão, nesse sentido, antes da gente começar, a gente sabe que existem diferenças entre novela, conto e romance. Neste caso aqui, a gente está falando de uma novela. Qual que seria a diferença de um e o outro, assim? Seguinte, Matheus, o próprio Guimarães Rosa se dizia não ser um escritor, ele dizia que era um contador de histórias. Então, assim, a obra do Guimarães Rosa é um divisor de águas na prosa brasileira, porque, assim, tudo que ele produz é completamente diferente daquilo que os outros produziram anteriormente. Então, vamos imaginar que, assim, todos os outros autores antes deles, a gente podia encaixar os gêneros dentro dessas caixinhas. Novela, romance, conto. A partir do Guimarães Rosa, esse enquadramento começa a ficar um pouco confuso. Uma vez que ele se diz contador de histórias, ele vai chamar esse livro, por exemplo, de poema. E o leitor que está olhando para a gente agora, ouvindo a gente falar e está com esse livro na mão ou conhece, tá achando um pouco estranha essa definição. Porque é justamente assim, podemos chamar isso de novela, sem dúvida nenhuma, mas na sua forma, na sua estrutura. Quando a gente vai para dentro do romance, a gente percebe que a linguagem empregada ali é altamente poética. Então ele diz, olha, vamos chamar de poesia, para ficar mais claro aquilo que eu estou querendo passar? Mas é claro que os críticos ao longo do tempo falaram, não, isso aqui é uma novela. Mas a gente pode ficar nesse ponto. É uma novela na forma, mas na linguagem você tem um lirismo muito grande, você tem uma fabulação muito grande, você tem o uso de recursos expressivos como figuras de linguagem, metáforas, por exemplo, né? Então, assim, podemos encaixar dentro da novela, mas pensando sempre nessa ideia de poema. Então a gente pode resumir isso como uma prosa poética. Então assim, se a gente pensar que uma novela, o que ela é, o que a novela é em relação ao conto e o romance? Uma novela ela é menor do que um conto e, portanto, sendo menor do que um conto, ela não pode também se aproximar do romance nesse sentido. Então, digamos, a novela ela fica ali nesse espaço anterior ao conto, digamos assim. É muito próximo mas com menos personagens, o espaço um pouco mais delimitado, com um tempo que normalmente é um tempo bem definido, não fica tendo tempos diferentes na narrativa. E o conto é um pouco mais amplo, né? O conto você pode ter ali um pouco mais de amplitude nesse sentido, mas na novela não. Então vamos ficar com a novela dentro de uma linguagem poética, vamos chamar isso de prosa poética, né, de uma certa forma. Sempre gosto de fazer essa pergunta. E qual que é a importância no cenário da literatura brasileira de Guimarães Rosa? Bem, primeiro acho importantíssimo a gente destacar que esse livro está na FUVEST. Primeiro, como eu disse, é um livro que ele foi publicado no mesmo ano em que o Guimarães Rosa publica o grande romance da vida dele, que é Grande Sertão Veredas. Assim, isso é 1956. Então a gente está falando de um ano de consagração para esse escritor. Um ano, portanto, em que ele escreve aquilo que de melhor ele produziu na sua literatura. Esse livro está dentro de um livro chamado Corpo de Baile. E por estar dentro de um livro chamado Corpo de Baile, é em 64 que ele será desmembrado numa trilogia. E um desses livros, desses três livros, chama-se Manuelzão e Miguelim. Dentro desse livro, Manuelzão e Miguelim, temos duas histórias, uma delas chamada Campo Geral, né? A primeira importância é essa, é o fato de ter sido um livro publicado num ano muito importante para esse escritor. E o segundo, que nós temos aqui uma coisa rara na literatura brasileira. Eu desafio quem está assistindo a gente agora a pensar quantos livros você leu que o protagonista é uma criança. É raro de encontrar, né? Normalmente na cultura da literatura brasileira, os narradores, os personagens, dificilmente são crianças, né? A criança assume uma voz de narrador, o cara precisa manjar muito do negócio para criar uma história assim. E uma visão justamente que é uma passagem simbólica da vida, da infância para a vida adulta. Me diga qual foi o dia, a hora, a data, o momento, o fato que você deixou de ser o Mateus criança e passou a ser o Mateus adulto. Você não vai saber precisar. Então é isso que Guimarães tenta fazer, nos mostrar como é simbolicamente esse rito de passagem, essa transformação, essa saída do universo infantil para o mundo da maturidade. Fazer isso é uma inovação assim, muito grande para a literatura. A gente pensando agora, mas e Capitães da Areia, de Jorge Amado? São crianças, mas o narrador não é uma criança. Você tem uma perspectiva de um narrador falando sobre os meninos de rua de Salvador. Aqui não, é uma criança falando, é um narrador que se divide voz no texto com essa criança. Há uso de diminutivos nessa linguagem para mostrar justamente que é o ponto de vista da criança. E o mais interessante de tudo, você tem ali de fato como pensa uma criança dentro desse processo.
né? Então, assim, Miguelin se questiona o que é crescer, o que é morrer, o que é dor, o que é sofrimento. Então, esses questionamentos todos que um dia nós fizemos. Não sabemos precisar quando foi que deixamos isso e passamos para uma outra fase. E também a importância do Guimarães Rosa ser o maior escritor do século XX no Brasil. Então, tudo que ele produz, estamos falando de um alto nível de literatura. Só não é o maior porque um século anterior, século não, sendo exagerado, mas momentos anteriores aí tivemos Machado de Assis. É interessante que quando Machado falece, nasce Guimarães. Há um realismo na obra de Guimarães, mas esse realismo é mágico. Mas não é mágico no sentido fantástico. Não tem ali cachorro que fala. É um realismo realmente mágico no sentido da própria linguagem do sertão, da própria vida do sertão ser uma vida mágica, uma vida mística. Uma vida que tem crenças, folclores, lendas, histórias, causos que só pertencem àquele espaço. E a gente só conhece tudo isso porque Guimarães emprega tudo isso na sua obra, né? E a gente vem no realismo machadiano e tem muitos comentaristas, autores que falam que vem o modernismo de Guimarães Rosa. Nesse sentido, Tiagão, vamos lá. A gente está diante de uma história ali no sertão mineiro. Isso, História... chamada Mutum. Uma região chamada Mutum, perfeitamente, que alguns dizem, puxa, é feio, Miguelin. Não, é bonito, Miguelin. E aí, né? Como é que a gente pode começar a interpretar Campo Geral? Tem aqui, partindo daquilo que eu já disse, dessa visão do Miguelin, assumindo, portanto, a voz de narrador e, portanto, a perspectiva que ele tem sobre essa infância, sobre esse momento da vida. Nós temos aqui, portanto, um garoto de 7 anos, chamado Miguelin, que vive com a sua família na região do Mutum, no sertão mineiro. Uma região, portanto, onde todos os problemas sociais que você está imaginando acontecem lá nessa região do sertão. Então, pobreza, miséria, uma vida, portanto, de jagunço, uma vida de vaqueiro, né? E ele está ali, portanto, para contar para a gente justamente como foi esta passagem, esse rito, né, de passagem simbólico da infância para a vida adulta, mas tudo isso a partir das perspectivas dos adultos que estão em torno dele. Então, basicamente, nesse livro nós temos a ideia de que Miguelin está passando por uma travessia. Guimarães Rosa usa muito essa metáfora da travessia através da ideia de um rio. Então, essa ideia da travessia é sempre assim, os personagens de Guimarães Rosa sempre estão transitando de um ponto para o outro. E Miguelin está nesse espaço, transitando da infância, do mundo da imaginação, do mundo da fabulação, para esse mundo da vida adulta. E essa travessia será marcada por Miguelin, por viver com esses adultos todos em torno dele, essa família e os agregados em torno dele. Ele vai acabar vendo que esse processo será dado pela dor e sofrimento. Eu gosto muito de uma entrevista que o Antônio Abujamra, que já morreu, que é um ator muito importante, que ele tinha um programa chamado Provocações na TV Cultura, que hoje é apresentado pelo Marcelo Taz. E ele chamava os convidados e sempre terminava a entrevista com a mesma pergunta. Ele perguntava ao entrevistado o que é a vida. Cada um respondia de uma forma. Um dia ele chamou o Clóvis de Barros Filho, que deu uma primeira resposta extremamente filosófica. Aí ele voltou, a Abujamra volta e pergunta o que é a vida. E ele dá uma outra resposta filosófica e o Abujamra, como se dissesse, fala de uma forma que todo mundo pode entender. Ele pergunta uma terceira vez, ele diz, a vida é dor e sofrimento. Ele diz, não me lembro de ter tido dor antes de nascer. E não me lembro, até que se prove o contrário, não se sofre depois que morre. Então o único momento, o único espaço possível de dor e sofrimento é aquilo que a gente chama de vida. E Miguelin é exatamente isso. Ele vai passar por esse processo, por todas as dores e os sofrimentos, a partir da visão contaminada dos adultos que estão em torno dele. Então é isso que nós temos nesse livro. Você citou, por exemplo, o fato do Mutum é bonito ou não é? É o primeiro questionamento que ele tem no início do livro, depois que ele volta do batismo lá em Sucuriju, que o tio Terezo levou. Retorna e lá no Sucuriju, um homem que não pertence ao Mutum disse, o Mutum é bonito, Miguelin. Nesse momento ele ficou com essa primeira questão na cabeça. Chegando em casa ele vai para a referência que ele tem de perguntas nesse momento, que é a mãe. Mãe, o Mutum é bonito? Nesse momento a mãe vai dizer, filho, não, Mutum não é bonito. Mas veja, ela está projetando todas as frustrações de uma mulher adulta e que não consegue, por exemplo, amar o seu marido e tem que buscar esse amor, portanto, nos outros, inclusive no irmão do marido. Ela vai projetar as frustrações dela na resposta para a criança. Ou seja, os adultos, infelizmente, de uma certa forma, contaminam essa visão pura das crianças e essas crianças acabam crescendo com essas visões de alguma forma. Então ele não sabe nesse momento distinguir nada. Então assim, a ideia é, Miguelin não sabe, até a cena final do livro, ele não sabe distinguir aquilo que é ou que não é. Então tudo que ele tem é aquilo que ele vê a partir das experiências com os adultos. Por ser uma criança e não ter capacidade de discernimento. O que é uma criança aqui nesse momento? Né? É uma figura assim que oscila entre
uma sabedoria inata. Quem nunca ouviu uma criança falar alguma coisa e pensou, caramba, é uma criança, como que tá falando uma coisa dessa? Que criança inteligente. Porque a criança parece ter uma sabedoria inata, uma sabedoria que nasce com ela. E que, infelizmente, ela vai perdendo aos poucos pela visão dos adultos, né? E ao mesmo tempo, isso oscila numa irracionalidade. Ou seja, uma criança não vai pensar de maneira racional por fato de ser criança. Então, assim, oscila entre o diabólico e o angelical, porque você pensa, né? Quem tem irmão mais novo pode pensar sobre isso. Tem hora que você olha pro seu irmão e fala, nossa, tá quietinho no sofá, sentado, assistindo TV, vem ver, mãe, que coisa legal. Dá 5 minutos, tá pulando no teto. Né? Então, oscila, e isso é normal, isso é comum. Miguelinho está dentro dessa oscilação, né? Então ele não sabe discernir, não sabe distinguir as coisas. E o mutum é justamente esse primeiro contato, porque veja, é o local onde ele mora, é a vida dele, ele não sabe distinguir se é bonito ou se não é. Aí começam os questionamentos. Defendo o pai, que está espancando a minha mãe, aliás, defendo a minha mãe, que está espancando, que está sendo espancada pelo meu pai, ou eu devo ficar na minha quieto, devendo fidelidade ao meu pai e aceitando o que ele está fazendo? Eu devo ficar em favor do meu tio, que É amável comigo, que é um cara carinhoso, que é meu amigo, ou eu devo fidelidade ao meu pai simplesmente por ser o meu pai? E esses questionamentos vão aumentando. Ele diz, eu posso ter ódio do meu pai? É possível eu não gostar da minha avó? Então esses questionamentos que um dia todos nós fizemos em algum momento. Em algum momento seu pai te deu uma bronca, você foi pro teu quarto, ficou bravíssimo com aquilo e pensou que queria fugir de casa, sair de casa, e que eles eram pessoas horrorosas. Né? Então Miguelinho também passa por esse processo e essas perguntas todas vão sempre aparecendo. Né? Então é basicamente isso que esse livro conta. Esse rito de passagem simbólico, mas sempre pensando nos adultos que convivem com ele nesse espaço, nesse meio que é o sertão. Pegando esse gancho, eu me lembro de uma cena em que o tio dele, na verdade, pra quem não sabe, um spoiler aí pra você, o tio dele, que era irmão do pai dele, tinha um caso com a mãe dele, e aí lá pelas tantas começam a desconfiar disso e o tio dele foge. Basicamente foge, porque se ele ficasse, como diz a vovó Isidra vai dizer, vai ser uma história de Caim e Abel. Ou seja, vai ter morte ali de irmão contra irmão. E ela, a vovó Isidra, é a personagem católica conservadora nesse livro. Então ela jamais vai admitir que debaixo do teto do lar sagrado dela possa haver traição. E mais ainda, jamais no lar dela pode acontecer uma história, repetir uma história de Caim e Abel. E é interessante porque nesse momento que ele sai, o pai não está em casa. E aí se a gente pensar no sertão, nesse momento há uma chuva torrencial no sertão que dura dias. Então isso é uma característica do sertão mineiro, que não podemos confundir com o sertão nordestino, que é outra coisa. Então essa chuva impede que eles se encontrem e que haja morte e violência. Então a vovó Isidra diz, melhor você partir, melhor você ir embora, né? Quando o Miguelinho fica sabendo disso, fica muito triste, obviamente. E aí é interessante que lá pelas tantas eles se encontram, não é isso? O tio escreve uma carta pra mãe do Miguelinho e ele fala, puxa, Miguelinho, entrega lá pra sua mãe e aí a gente entra num embate na cabeça de Miguelinho, puxa, é certo, não é certo, eu entrego ou não entrego, ele fica ali martelando aqui e ele decide devolver a carta pro tio. É o primeiro grande dilema dele. E o pior, é um dilema que ele não pode chamar ninguém para resolver. Acho que a gente vai falar daqui a pouco do Dito, que é um personagem fundamental. Nem o Dito pode ouvi-lo agora e dar o conselho ao que fazer. Então é a primeira vez que ele tem que tomar a decisão pelas próprias mãos. E estamos falando de uma criança. E aí nesse momento, antes do tio entregar esse bilhete, o tio diz assim, Miguelinho, você é meu amigo, mas meu amigo para sempre. O tio, de uma certa forma, está tentando fisgar o menino. Então, assim, Guimarães Rosa também deixando claro que, assim, esses personagens não podem ser vistos apenas como bons ou ruins, como isso ou aquilo. Extremamente complexo. Exatamente, são pai dele, complexos. inclusive. Exato, porque a vida é complexa. Nós somos complexos, nós somos feitos de bondades e maldades, de isso e daquilo, né? Então, assim, isso fica muito claro nesse bilhete. E é o primeiro dilema. E como ele resolve esse dilema? Como uma criança resolveria. Ele simplesmente bota esse bilhete dentro do bolso da calça e dorme por dias com essa mesma calça. Para que ninguém possa lavar, para que ninguém possa pegar esse bilhete. E o medo que ele nem dorme, do medo que alguém pegue esse bilhete. E ele não consegue resolver esse problema. Tanto que ele volta depois, dá o bilhete ao tio e fala que não conseguiu. O tio abraça e diz que está tudo bem, mas que fica uma pontinha de frustração. Porque justamente ele havia prometido ser amigo do tio, né? Prometeu, portanto, fidelidade ao tio, quando na verdade ele pensa, tá, mas meu pai é meu pai, é meu pai, e eu devo fidelidade a ele. E no sertão, no mundo dos vaqueiros, dos jagunços, há essa ideia de hierarquia. Não se quebra a hierarquia dentro da casa de um vaqueiro. O pai, o filho mais velho, o do meio e o mais novo, e depois a mãe. É assim. Quebrar isso, e vai acontecer uma cena depois do livro que haverá essa quebra,
Isso é um motivo, assim, realmente de morte. Isso é um motivo realmente, assim, de qual um pecado nesse mundo do sertão, né? Essa quebra de hierarquia que você havia citado há pouco, ela acontece com o irmão dele, quando o irmão dele tem um ataque de fúria e ele se vê na obrigação de defender a mãe dele. Exato. Não é O isso? irmão mais velho, que não mora no Mutum, né? E aqui é importante a gente deixar claro que, assim, o espaço do Mutum é um espaço que, além de ser o espaço do sertão, é um espaço, é o mundo da infância, né, para Miguelim. Mas também, em contraponto à cidade, é um espaço, portanto, precário em relação à cidade. Tanto que a cena final do livro, Miguelim fará uma nova travessia para a cidade para começar uma vida adulta lá. Ou seja, a cidade é um espaço completamente diferente. É um espaço de dor e sofrimento. É um espaço, portanto, da vida intelectual, é um espaço da vida racional, diferente desse espaço do Mutum. Esse irmão mais velho não vive no Mutum, ele vive na cidade. Então ele já está contaminado por tudo aquilo. Volta numa cena, ele volta ao Mutum e simplesmente começa a atazanar a vida ali de um menino pobre, de um menino mirrado, de um menino frágil. E nesse momento o Miguelim, já apontando, já no meio dessa travessia, já quase ali próximo da vida adulta, ele começa a pensar o seguinte, ele vê que aquilo é injusto. O mais velho, o mais forte batendo no mais fraco, ele vai defender o mais fraco, vai partir para cima do irmão. Nesse momento, o pai vê essa cena e simplesmente há essa quebra de hierarquia para o pai, que por ser esse homem bruto nesse momento, não pensa em outra coisa a não ser na quebra dessa hierarquia. Vai espancar esse menino. Miguelim vai levar uma surra assim absurda, desproporcional, assim, a ponto de fazer o leitor nesse momento ter um nó na garganta. E sobretudo leitores que veem isso na realidade de alguma forma, quando vê isso no livro, nesse momento para um pouco para refletir. Hoje em dia nem tanto, mas é um tanto comum, antigamente, ali nos anos 80, 90, 2000, era comum esse tipo de surra, não é isso? Era comum, tanto que teve recentemente, há um tempo atrás, foi preciso que existisse uma norma que proibissem os pais de baterem ou de agirem contra os seus filhos de maneira física, né? Com maus tratos e tudo mais. Porque justamente isso era muito comum, esse tipo de surra, né? E quem vivia nesse mundo do sertão, muito mais, isso era muito mais. Aí vai haver um momento simbólico que ele vai, além de espancar, vai quebrar todos os brinquedos. As Vai quebrar gaiolas. todas as gaiolas, soltar todos os pássaros de Miguelim. E os pássaros, nesse momento, representam a infância dele. Uma vez que esses pássaros estão soltos, é Guimarães dizendo, ó, a infância está indo embora. O seu brinquedinho de madeira foi destruído. Isso significa, então, que não poder brincar com os brinquedos dele e quebrar os brinquedos, significa, portanto, que é a primeira vez que ele tem um acesso negado à infância. De novo, eu volto àquele ponto inicial. Quando foi que tiraram o seu carrinho da tua mão e colocaram um livro, uma mochila nas tuas costas e falou, vai, Matheus, você não vai poder mais ficar brincando aqui. Eu lembro que eu chorei no dia. Normalmente é isso, cara. Eu não queria ficar na escola. É lógico, porque toda criança chora no primeiro dia de aula, não quer largar a mão da mãe, porque não quer se desprender desse mundo, não quer se desvincular desse mundo infantil. E Miguelim passa por isso sempre com dor e sofrimento, como eu já disse, e esse acesso negado à infância é uma ideia de que assim, ó, Miguelim, você já está próximo da vida adulta. Você está entendendo o que é viver definitivamente nesse mundo verdadeiro, nesse mundo real, desse mundo da vida real, né? E o que é chocante é que depois de lá, de ter tomado essa surra absurda, ele dá risada. Aí é que tá. Aí é onde o leitor sagaz, o leitor que está atento no livro todo, ali o leitor percebe a mudança definitiva. Porque a partir do momento que ele não chora, ele ri, é porque ele está com muita raiva. E aí ele começa, por exemplo, a ter a primeira experiência de ódio, mas é com o pai. E isso é muito conflitante, né? Então ele começa a ter as primeiras experiências de injustiça, as primeiras experiências de dor, as primeiras experiências de ódio nesse momento. Né? Então isso está muito simbolizado nessa ideia de que ele não chora, ele ri. Ele ri, e ao rir ele está dizendo, olha, eu estou enfrentando. O dito, ele é um paradoxo, né? Ele é a criança sábia. Uma coisa que, em princípio, não conversa muito bem, até porque, a gente sabe, a criança está ali no desenvolvimento cognitivo e tal. E aí é interessante falar, bom, a gente vai trazer um pouco da história do dito e também um fato que a mim me chamou muita atenção, 1940, 1900 e alguma coisa ali, o fato dele ter se ferido, ter se cortado e ter morrido em decorrência de um acidente banal, assim, um corte. Isso me chamou muita atenção. Sim. Primeiro que o dito, nesse contraste, né, é justamente para representar a consciência do Miguelim. O que é a consciência de uma criança? É a própria criança oscilando.
Mas, ao mesmo tempo, por ser a consciência, por ser uma espécie de guia espiritual, e a FUVEST perguntou isso nos últimos anos, fique atento, vai lá olhar as questões, é justamente assim, quem é o dito para o Miguelín? Além de ser a voz da consciência, além de ser esse guia espiritual, é sempre aquele ali que estava ao lado do Miguelín para poder dizer a ele o que era certo e o que era errado. Dito, eu posso ir lá defender mamãe? Dito vai dizer, Miguelín, não. É melhor você não se intrometer na vida dos adultos. Quantas vezes você não ouviu isso? Quantas vezes eu? Quantas vezes todos nós, quando crianças, não ouvimos isso? Talvez seja um conselho verdadeiro e sábio nesse momento. Então o Miguelín tem essa posição de ser, sim, uma criança, mas ter uma sabedoria que leva o Miguelín a sempre ouvi-lo de uma certa forma. Quando ele morre, de fato, o Miguelín perde essa referência. Tem, portanto, que seguir a travessia sozinho. Então a travessia fica mais difícil agora, quando você perde a referência do primeiro grande amor da sua vida. Então, assim, é um machucado ingênuo, mas que se você levar ampliar um pouco isso, é tétano. Significa, portanto, que não havia na década de 40, 50, 60, sobretudo no sertão, uma forma da medicina chegar para resolver esse problema e ele não ter que morrer por essa questão. É interessante também, retomando o ponto da complexidade dos personagens do Guimarães Rosa, do pai dele, né? Do pai do Miguelín. Porque houve a perda do Dito, Miguelín também tá ali, tá doente, tá à beira da morte ali também. O pai dele também teve um episódio onde ele acabou matando o sujeito, né? Ao mesmo tempo que parece que o pai dele não gosta dele, o pai dele começa, de um certo modo, a externar um sentimento que outrora não havia. Então, a complexidade, ela é mágica, né? É um negócio belo. É isso, porque você não pode ler as personagens de Guimarães Rosa a partir de uma perspectiva. Você tem que ler a partir de várias perspectivas. Por isso que é difícil ler Guimarães Rosa. Você tem que treinar o olho para ler Guimarães Rosa justamente por isso. Porque essas nuances das personagens, elas se dão às vezes de uma linha para outra. Elas se dão de um parágrafo para o outro. Ele não divide o livro dele em capítulos, jamais. Justamente para dar essa ideia de que é uma história contada e você tem que ficar muito ligado nessas questões. Então, assim, o Nhobero, né, que é o pai dele, tem uma postura bruta, uma postura, portanto, de um pai de uma família tradicional. Anos 40 ali, sertanejo. E isso nos leva a pensar, por exemplo, que isso até hoje é o modelo da família tradicional brasileira. Pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo e depois a mãe. Então essa figura do pai, do pai de uma família média brasileira está em Nhobero, que vai ser esse homem, portanto, extremamente violento o livro todo, mas justamente depois que Miguelín perde Dito, ele vai ficar doente, interna e fisicamente. E o pai vai começar a mudar um pouco essa atitude, vai começar a ser um pouco mais carinhoso. Mas veja, para um leitor atento, dá para perceber que isso aí é remorso. Esse remorso vem justamente quando ele descobre que a mulher dele também está traindo ele com um vaqueiro que trabalha com ele, o Luiz Altino, e, portanto, vai lá e assassina Luiz Altino. É a ideia de, no sertão, fazer justiça com as próprias mãos. Olho por olho. E dente por dente, exatamente. Agora, quantas notícias nós vemos por aí de namorados ou namoradas, que normalmente namorados, a maioria dos casos, que descobrem traições e vão lá e fazem justiça com as próprias mãos. Essa ideia já está posto aqui em Guimarães Rosa de alguma forma, né? Na figura do Nhobero. E mais do que isso, depois desse remorso, depois de ter matado alguém e ter descoberto que a esposa não só o traía com o irmão, mas talvez com todos os vaqueiros que ali trabalhavam com ele, cara, só resta a ele o suicídio. É interessante que após ele se matar, a avó do Miguelín, ela acaba indo embora. Ela foge, de uma certa forma, no meu entendimento, ela tenta fugir da dor. Exato. Porque ela havia perdido um neto, havia perdido um filho, o outro filho havia fugido. Portanto, aquilo que para um católico conservador como ela vê se diluindo aquilo que é mais importante, talvez uma das coisas mais importantes para uma pessoa católica, que é a família. Né? Então ela vê a família se desintegrar e ela vê ali, por exemplo, como eu já te citei, Caim e Abel, ela vê ali tudo aquilo que ela sabe da Bíblia, esses casos violentos, ela vê isso propagado na família dela de alguma forma. Mas mais do que isso, ela também não aceita que o tio Terês volte e passe a viver dentro daquela casa de novo, mostrando o lado conservador dela totalmente. Então ela prefere sair de cena do que continuar vivendo aquela vida promíscua, aquela vida extremamente errada do ponto de vista dos preceitos católicos, né? Tiagão, caminhando para o final, um papo extremamente bacana aqui sobre Guimarães, é interessante que, à medida que vai correndo lá a história, um certo doutor aparece, e simpático doutor a princípio, aparece Miguelín, vê um negócio no rosto dele. O que é isso, Tiagão? Cara, o Miguelín vai dizer, um homem do cavalo vem vindo aí. Veja, ele só consegue dizer que é um homem do cavalo porque ele está forçando os olhos assim, a ponto de só conseguir enxergar um borrão ou dois borrões, um cavalo e um homem em cima dele.
E ele vai dizer que esse homem do cavalo está chegando. E esse homem do cavalo é o doutor José Lourenço. Veja, portanto, a primeira vez que aparece um médico nessa região, dando a ideia de que se aparecesse um anteriormente, Dito talvez estivesse vivo, né? Portanto, ele aparece e de longe ele percebe, já diagnostica que Miguelinho, ao forçar os olhos para enxergar ele e não conseguir distingui-lo, Miguelinho talvez tenha um problema nos olhos, né? E aí é onde ele tira os óculos, o doutor, dá para o Miguelinho colocar, Miguelinho coloca e nesse momento há simplesmente o desfecho dessa história que é incrível, porque ali ele passa a enxergar tudo. O Mutum é bonito, pelo amor de Deus, ou seja, ele consegue ver pela primeira vez com os próprios olhos a própria vida, né? Distinguir definitivamente o que é e o que não é. Então nesse momento os óculos é uma metáfora justamente para Miguelinho terminou a sua travessia. Agora era, portanto, ele começar uma outra. Esse doutor vai levá-lo, vai convidá-lo aí à cidade para estudar lá, para se tornar, enfim, um homem letrado, vai levá-lo, vai levar ele embora e Miguelinho vai começar uma nova travessia. Só que essa travessia agora é por ele, com ele. E é interessante que esse livro, como eu disse lá no começo, Corpo de Baile. O que significa corpo de baile? Significa que num grupo de dança, os bailarinos que estão interligados uns com os outros são chamados de corpo de baile. Então um bailarino precisa saber o que o outro está fazendo, precisa fazer o que o outro... Então assim, estão interligados. Essas histórias também que ele coloca nesse livro estão interligadas. Tanto que a primeira história é Manuel é Campo Geral e a última história chama-se Buriti. Em Buriti nós temos um personagem adulto chamado Miguel, que é veterinário e que vai para a região do Buriti, que é uma região do sertão, e começa a se reconhecer nesse espaço. É o Miguelinho, portanto, retornando da cidade para o interior e continuando, portanto, essa sua travessia. Então é fundamental que o primeiro livro, a primeira história seja Campo Geral e a última seja Buriti, para justamente dar essa ideia de corpo de baile, dessa ideia de que Miguelinho terminou uma travessia, começou outra e que a vida é cheia de travessias. Pessoal, estamos aqui encerrando mais um Ave Papo Literário. Queria agradecer ao professor Tiago mais uma vez aqui por nos brindar com sua presença. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Matheus. De novo, falar de literatura ficaria por horas aqui, sem dúvida nenhuma. Já vamos emendar o próximo aí, semana que vem tem mais. Chato. Se você gostou desse vídeo, clica no gostinho, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui embaixo que a gente sempre vai estar atento para te responder. Valeu!